Cadê a Sávia Barreto? Deixa eu chamar a Sávia Barreto também para participar da conversa aqui com a gente. Sávia, uma ótima tarde para você, seja bem-vinda. Ótima tarde, Joel, seu Elivaldo e nossa audiência. É bom ouvir o Elivaldo, né, Sávia? Olha, para mim, a gente pode deixar o programa só tocando com o Elivaldo falando. Fico só ouvindo. Muito legal, muito bom mesmo o conhecimento do Elivaldo também na área da agricultura. Ele que acompanha muito de perto, por dever de ofício de jornalista e de engenheiro agrônomo. As duas coisas, né, Elivaldo? Bom, mas vamos falar a respeito do grupo de oposição que reuniu hoje os partidos, o Progressistas, PSDB, União Brasil e o PL, para visitar obra, né, na ponte João Claudino Fernandes, que é a ponte da UFP, como é conhecido, uma espécie de extensão da Avenida Ulisses Marques, vai ligar a Zona Leste ali ao bairro Água Mineral. A visita faz parte da programação feita pelo grupo de oposição e tem como objetivo fiscalizar e verificar o andamento de obras aqui na capital. Esse trabalho recebeu um start ontem, né, com um manifesto e uma reunião que aconteceu na sede do União Brasil. Aliás, foi anteontem. Eu estou falando ontem, mas foi anteontem. Verdade. E aí, agora, eles têm uma série de atividades percorrendo a cidade de Teresina para tentar discutir a cidade, né? Essa é a ideia do grupo de oposição, que tem PSDB, PL, Progressistas e União Brasil. Elivaldo Barbosa conversou com lideranças ligadas a esse grupo e falaram a respeito das primeiras ações realizadas depois do manifesto dessa semana. Nós queremos fiscalizar, né? Nós queremos mostrar que a oposição está aqui justamente para cobrar as obras que foram deixadas na época da gestão do prefeito Firmino Filho. Essa obra, por exemplo, foi uma obra conseguida através da Caixa Econômica Federal, através do PAC de Mobilidade Urbana, né, do anterior governo. E nós estamos aqui justamente cobrando, porque é uma obra avaliada em mais de 40 milhões hoje, cerca de 30 já está em conta da Caixa Federal, e nós estamos aqui justamente para isso, para fazer essa cobrança. O que não pode acontecer é essa obra ficar parada, essa obra ser encarada com descaso por parte da atual gestão. E nós estamos aqui justamente para cobrar, porque desse jeito como está, não deveria ficar. Luciano Nunes, que é presidente do PSDB, do Diretório Estadual do PSDB, também comentou sobre a intenção da oposição nessas visitas a obras. Esse é um papel, uma responsabilidade de cidadão e da oposição que agora percorre as obras que estão abandonadas e inacabadas na nossa capital. Também é um papel fiscalizador e de cobrança do poder público municipal. Essa obra, por exemplo, que vocês estão acompanhando aqui, uma obra importante de mobilidade urbana que liga a Zona Leste com a Zona Norte de Teresina, uma obra que vai proporcionar uma melhoria de qualidade de vida na população pela mobilidade urbana, que vai ser facilitada aqui. O dinheiro foi deixado em caixa pela nossa gestão. Essa obra já era para ter sido concluída há mais de 3 anos e ela continua da forma que foi deixada, né? Inacabada, abandonada. Isso gera prejuízo para o setor público, né? Porque vai pagar mais caro, vai sair mais cara a obra, sem dúvida nenhuma, e para a população, sobretudo, que está privada de usar desse serviço e dessa ponte, que vai facilitar a vida de muita gente. Elivaldo, uma ação da oposição, obviamente que pela sua própria natureza, política, não é verdade? 100% política, embora sendo um equipamento de investimento, de obras e tudo mais, e infraestrutura, mas aí mostra, Joelson, que a oposição ela não está para brincadeira, não é? Na mesma semana, lançou um manifesto com forte teor político e já caiu em campo na estratégia anunciada no lançamento lá do manifesto, ou seja, visitar obras que na avaliação da oposição não estão tendo continuidades, atribuindo à gestão atual, comandada pelo prefeito Dr. Pessoa, a responsabilidade. Essa obra aí, ela foi iniciada ainda na gestão do ex-prefeito Firmino Filho, ela foi paralisada na pandemia. Conversei sobre esse assunto até com o vereador Edson Mello, que é o presidente do PSDB, ele disse que foi por o excesso de zelo do então prefeito Firmino Filho. Foi paralisada e nessa paralisação foram problemas, vários problemas com a empreiteira, a empresa saiu, voltou, a atual gestão recebeu a obra aí já com essa situação embaraçosa, digamos assim, e está buscando aí caminhos para a sua retomada. O fato que, pelo menos na visita lá, não vi nenhuma ação, operários trabalhando, aquela história toda. Ela estava realmente parada.
Elivaldo, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não entrevistou o Silvio Mendes? Pois é, Joelson, procurei o doutor Silvio lá, todo lado, mas eu não o encontrei. Procurei saber das lideranças do PSDB e do Progressistas, a informação que eu tive é que ele não foi, por opção própria. Ele não foi, eu não conversei com o doutor Silvio sobre a ausência dele nessa reunião, mas ele optou por não ir, não acompanhou a caravana nessa primeira investida na cidade de Teresina. Sávio Barreto, direto de Brasília, acompanhando também essas repercussões. Nessa semana a oposição fez o manifesto, né, fez a assinatura de uma carta e agora vai percorrendo a cidade para falar a respeito de obras na cidade de Teresina. Começou de fato a campanha ou a pré-campanha da oposição, ainda assim lançar um candidato à prefeitura de Teresina? Olha, Joelson, a oposição ela estava numa posição confortável, porque tem aí os pré-candidatos que lideram a maior parte dos levantamentos de intenção de voto. Aí a gente está falando Silvio Mendes e Bárbara do Firmino. Só que a base já escolheu aí o seu candidato, pelo menos o PT, que é o deputado Fábio Novo. Então a gente já sabia que eles iriam reagir, que eles iriam se movimentar depois que o PT definisse o candidato, porque aí, sabendo quem é o principal adversário, você consegue escalar o seu time também. Agora, essa ausência de Silvio Mendes, aqui é uma análise, ela pode ser proposital, termina dando mais protagonismo para Luciano Nunes, que é um nome que tem se movimentado para ser o cabeça de chapa, e também dando mais espaço para a Bárbara do Firmino. Então, me parece que é uma estratégia também de dar para esses outros nomes aí um espaço maior de visibilidade. E pré-campanha é isso. As pessoas às vezes falam, olha, tem muita indefinição na pré-campanha, mas a pré-campanha é o tempo que os pré-candidatos têm para ter o máximo de exposição e ocupar espaços. E aí, quem ocupar mais espaços e se tornar mais conhecido qualitativamente também, não só quantitativamente, ganha, leva. Sávia, há uma discussão hoje sobre o prazo ideal, né, para o lançamento de um nome, para colocar um nome. E dois deles apareceram aí na reportagem de Elivaldo Barbosa. Luciano Nunes, que é pré-candidato à Prefeitura de Teresina, quer essa condição, essa indicação pelo PSDB, e Bárbara do Firmino pelo Progressistas. Essa questão do prazo ela é decisiva para se escolher e definir qual é o candidato, porque Luciano Nunes, por exemplo, ele vai precisar de mais tempo para a exposição do nome dele, até porque ele não tinha se colocado ainda como realmente um candidato viável. Com o apoio de Silvio Mendes, o possível apoio de Silvio Mendes aceitando a posição de candidato a vice-prefeito de uma chapa encabeçada por Luciano Nunes, isso termina também alçando o Luciano e transferindo também esses votos para Luciano Nunes. E Bárbara do Firmino, eu falei com uma fonte ontem, muito próxima da deputada, me disse, olha, a deputada Bárbara vai entrar no estilo Franza Silva. Eu perguntei o que é o estilo Franza Silva. É o estilo de fazer grandes eventos, grandes reuniões, como a gente viu o ex-pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PT fazendo. Então, ela não desistiu e quer sim se viabilizar como pré-candidata. Eu vejo, Joelson, que o jogo está sendo jogado agora na oposição. A gente acompanhou toda aquela novela do PT e agora a gente vai acompanhar essa nova novela, a novela da oposição. Aí, Elivaldo, oposição andando, né? Andando bem, e a tendência vai ser essa, como a Sávia adiantou. Essa estratégia, por exemplo, da deputada Bárbara Soares, ou Bárbara do Firmino, para viabilizar o palanque. Então, ela tem que caminhar nessas duas vertentes. Primeiro, nas andanças, na visibilidade pública, naturalmente, e a outra importante, que ela tem que caminhar bastante, e aí talvez resida a maior dificuldade da deputada Bárbara, é exatamente no aspecto político, né, Joelson? De viabilizar politicamente, não é? Você tem ali o apoio dos partidos, das lideranças, abraçar essa causa ou essa possibilidade. Essa costura me parece ser um desafio para ela. Um desafio, esse é o maior desafio. Ela já tem feito esse trabalho de dar visibilidade a esse possível projeto eleitoral, agora tem que caminhar também com a mesma intensidade nessa outra vertente, não menos importante. Muito bem, vamos ver. Agora, a oposição fez esse movimento que você viu, mas a situação... Nomes ligados ao prefeito Doutor Pessoa, à gestão de Doutor Pessoa, reagiram. Sobre as obras da cidade, o vereador Antônio José Lira destacou as obras feitas pela gestão de Doutor Pessoa, respondendo ao que foi colocado pelos opositores durante a agenda de hoje. Que eu ia mostrar obras, relembrando a eles, obras que eles prometeram 30 anos e não fizeram. Vamos lá. Avenida Via Sul, Estrada da Alegria, Avenida Marginal Puti, prometeram 30 anos. Quem está fazendo? Prefeito Doutor Pessoa. Eu moro numa região sudeste, no bairro Todos os Santos.
Avenida Camilo Filho, prometeram 30 anos. Quem está fazendo? Prefeito Doutor Pessoa. Avenida Dom Helder Câmara. Essa eles fizeram, umas 10 vezes, mal feito, porque não fizeram a drenagem, rasgaram o dinheiro público. Quem está fazendo? O primeiro piso resistente de Teresina, na nossa capital, é o Doutor Pessoa. Avenida Ulisses Marques. Aí iniciamos, mas não terminaram. Deixaram problemas na licitação. Quem está fazendo? Prefeito Doutor Pessoa. Avenida da Boa Hora, 10 quilômetros de estrada. Prometeram. Quem está fazendo? Prefeito Doutor Pessoa. 10 quilômetros na zona rural, no Campestre. Prometeram. Não fizeram. Quem está fazendo? Prefeito Doutor Pessoa. Avenida Amadeus Paulos, interligando ao Centro Esportivo Vieira Toranga. Prometeram e muito. Quem está fazendo? Prefeito Doutor Pessoa. Regularização fundiária. Doutor Pessoa termina a sua gestão entregando mais de 100 registros de imóveis para a pessoa chegar e dizer, é meu, 60 mil irão entregar, onde você vai dizer, esse documento é meu, sem nenhum custo para adicional. Elivaldo Barbosa, Tom José Lira foi em defesa do prefeito com argumentações bem consistentes aí. Mostrando dados, situações bem reais. É aquela história, Joelson, numa disputa aí que já se apresenta no estilo de campanha eleitoral, aí está longe de ser uma pré-campanha, né? É o estilo campanha mesmo, é aquela história, né? Bateu, levou. Bala trocada não dói. Então, a oposição faz o papel dela, bate, critica, mas a situação também tem seus batedores, tem a sua tropa de choque. E o líder do prefeito me afirmou hoje também, lá na Câmara, enquanto ele concedia essa entrevista, que também não dará trégua. Pediu até uma vaga na van da oposição para visitar as obras. Ele disse que não foi porque ele está um pouco fora do peso, eu acho que não cabia lá dentro da van. Mas ele disse que ia pedir uma vaguinha lá, que era para mostrar a cada obra visitada quem começou e quem está terminando, na visão de Antônio José Lira. O fato é que essa situação tende a ficar, eu diria, cada dia mais animada do ponto de vista, eu não só da troca de farpas, mas desse debate, para saber quem fez, quem deixou de fazer, quem pode fazer. Que é útil para o eleitor, claro, né? Esse debate é útil. Muito as coisas. Ele ajuda o eleitor. Agora, Sávia, fica claro também, você que acompanha muitas campanhas políticas, estuda o assunto, assim como o Elivaldo Barbosa, que é aquela história. Quem está na situação para buscar a reeleição tem que mostrar o que fez. Quem está na oposição tem que apontar aquilo que não foi feito. Essa disputa entre esses dois grupos tem uma característica muito peculiar, porque recentemente o mesmo grupo que agora diz que não foi feito nada, era o grupo que estava aí ao longo de vários anos, né, de muitas décadas. Exatamente. Joelson, toda eleição é uma aposta sobre qual é o sentimento que vai dominar o eleitor. E lembrando que a gente está vivendo aí num período de pré-campanha, as pessoas não estão realmente tão atentas assim a acompanhar esse processo eleitoral por volta de março do ano que vem, que as pessoas começam a entender quem são os personagens dessa disputa. Mas o mundo político, independente disso, segue se movimentando. E as apostas são, essa eleição vai ser o sentimento de mudança, de renovação, ou é um sentimento de continuidade, de dar um voto de confiança para prosseguir a gestão atual? Essa é a pergunta de todas as eleições, disputas majoritárias. Agora, a resposta a gente só vai saber no ano que vem. Vamos seguir acompanhando as movimentações. Enquanto isso, a prefeitura vai tentando inaugurar obras, né, Elivaldo? Ainda dentro desse... com certeza, né? Calendário permitido, né? Exatamente. Promete investimentos aí, milionários em andamento em Teresina, então vai ser essa história mesmo. Isso é só o embate da prefeitura, dos aliados da gestão atual, com este segmento da oposição. E o outro segmento também de oposição, que é o ligado ao Palácio de Karnak, ainda vai entrar em campo, né? Está resolvendo ali os problemas internos, escalando o time direitinho, como é que fica, se com uma candidatura ou 3 candidaturas, a coalizão, mas eu tenho certeza que quando tiver tudo lá azeitado, esse bloco também vai para a rua. Bom, Sávia, já que o Elivaldo falou aí sobre problemas que precisam ser resolvidos ainda nos vestiários, né, antes de entrar em campo, o grupo de Doutor Pessoa tem um importante, que é essa história que envolve o grupo de Jadiel Alencar, deputado federal, e o próprio prefeito Doutor Pessoa. Inclusive, destaque na sua coluna no cidadeverde.com. Jadiel Alencar
embora do PV, é um nome que agora lidera o grupo político que comanda o diretório estadual do Republicanos, partido de Doutor Pessoa, e é ligado a grupos políticos do Palácio de Karnak. Como é que o prefeito vai fazer para desatar esse nó, sabe? Joelson, eu apurei com interlocutores do Palácio da Cidade que há um esforço para que o prefeito Doutor Pessoa venha a Brasília na semana que vem. Isso não está ainda definido, são conversas, mas se ele vier, ele deve conversar com o presidente nacional do Republicanos, que é o pastor Marcos Pereira, ou seja, ainda tentando trazer de volta esse comando do Republicanos. Enquanto não for publicada a nominata, a gente sabe que a nominata, para ser publicada, ela oficializa o comando do partido, isso ainda não aconteceu, então enquanto não for publicada a nominata, tem uma margem aí para uma conversa. É difícil reverter? Mas não é impossível. E fora que, aproveitando que estará em Brasília provavelmente, o prefeito deve conversar com outros presidentes nacionais de partidos. Por exemplo, o PSB de bola é uma dessas siglas. Então, semana que vem deve ter uma movimentação intensa. Há muitas conversas. Eu apurei com uma fonte que teve conversa do deputado Jagel Alencar, com o João Duarte, o Pessoinha, presidente da ETURB, com outros interlocutores do Palácio da Cidade, para tentar adequar aí quem vai ficar no comando. Talvez Pessoinha fique na presidência e o José Maia Filho Mainha fique na vice-presidência. É uma das opções, o martelo ainda não foi batido. Portanto, tem coisa para acontecer ainda nessa história do Republicanos. Então, isso explica muito, Sávia, aquela serenidade que o prefeito demonstrou na entrevista ontem para o Elivaldo Barbosa sobre o futuro dele no Republicanos. Talvez passe por aí. Encaixa nesse ponto. E até junta com uma informação que eu apurei um pouco antes de entrar no ar, Joel, se essa informação é nova no cenário, é de que ontem o pastor Gessivaldo Isaías, a gente acompanhou porque essas imagens circularam bastante nas redes sociais, ele esteve naquele almoço do deputado Franzé Silva com o deputado Fábio Novo. Essa presença dele, do pastor Gessivaldo, que é do Republicano, suplente de deputado do Republicano, terminou descendo um pouco difícil ali no Palácio da Cidade. Já tem alguns nomes que estão especulando a possibilidade de que o deputado Jeová Alencar, que é o superintendente da SAGESU, retorne para a Assembleia Legislativa. E ele retornando para a Assembleia, Gessivaldo Isaías perde a vaga de deputado, porque ele está hoje lá como suplente justamente por conta da ausência de Jeová na SAGESU. É uma das possibilidades. E aí a gente vê em que ponto está essa tensão envolvendo partidos e disputa eleitoral de 2024. Complicado, é bem complexa essa relação. Enquanto isso, Sávia, uma entrevista hoje na Rádio Cidade Verde de Renato Berger mostrou uma outra possibilidade para o prefeito. Acho que essa é mais improvável, Elivaldo. Também acho. Mas está lá, é um plano. Um dos planos o prefeito vai para o PL porque tem uma ligação com o vereador Leonardo Eulalio. Outro plano, encabeçado por Renato Berger, é, quem sabe, Pessoa de volta ao PSD. Se depender de um vereador filiado a um partido, um vereador bem situado na Câmara e agora dá também na equipe do doutor Pessoa, Sávia, hoje pela manhã, o vereador Renato Berger, sobre aquela foto que você mostrou aqui mesmo no Jornal do Piauí, com o deputado Marcos Aurélio Sampaio mobilizando o partido, as bases partidárias do PSD para esse projeto majoritário também, um palanque para os vereadores e também um palanque puxado por um palanque majoritário. O vereador Renato Berger disse hoje, em alto e bom som, né, na Rádio Cidade Verde, que, olha, ele vai lutar até a última hora para garantir o PSD, na base do prefeito doutor Pessoa, até mesmo, surpreenda-se, abrindo as portas do PSD para a filiação do prefeito. Bom, é claro, Sávia, Elivaldo, Sávia, que Marco Aurélio Sampaio está com a pré-campanha posta, né? Está participando de reuniões. Então, evidentemente que esse é um desejo de Renato Berger, não é uma realidade madura dentro do PSD, longe disso, né, Sávia? Tá um pouco difícil de acontecer, mas o secretário, o vereador Renato Berger, mostra que é muito fiel ao grupo da Prefeitura de Teresina. No caso de Marcos Aurélio Sampaio, na semana que vem eu apurei que um dos suplentes que eu apoio vai fazer um grande evento em Teresina, deve aí realmente mostrar força, e nesse período está todo mundo tentando mostrar força. Então, reforça essa pré-candidatura do PSD nesse momento. Pois não, Livaldo. Eu percebi também nas entrelinhas da entrevista, muito reveladora hoje, que o vereador Renato Berger não está disposto a sair do PSD, não. Ele está disposto até a ser daquele estilo Luiz Lobão em 2012. O partido de um lado, ele do outro, mas lá do partido caladinho buscando a reeleição.
Pois é, e parece que tem um diálogo bom lá com a presidência da sigla, né? Com o deputado Júlio César, deputado Georgiano, que é do MDB, mas ele tá Com influências, né? a influência dele é no PSD, a senadora Jussara Lima, e ele diz que, olha, ele não sente nenhuma segurança zero no Republicanos. Então ele não vai mudar de partido para uma aventura. E ele está bem lá no PSD, salva esse problema lá da oposição ao partido, que é majoritária hoje no PSD, mas ele se encaixa ali de qualquer forma para buscar a reeleição na Câmara Municipal.